Pois bem, na questão brasileira, nós sabemos, é, vamos tecer alguns aspectos que são importantes. Existem pessoas que estão muito preocupadas em querer entrar o quanto antes. E já tenho visto na internet pessoas que se precipitaram, advogados, no caso, se precipitaram, pegaram a causa, deram entrada e já estão se dando mal. Esse é o fato. Eu já vi um caso em que o fake mesmo me mandou, provocativamente, ele sempre faz de maneira provocativa, mas ok, faz parte, né? Afinal, é o direito ao contraditório, né? Argumentando que a empresa se opôs em uma ação cautelar de exibição de documentos, não é? Que é o nome que se dá a uma ação em que quem não tem as informações do back-office pode entrar com essa ação cautelar de exibitória de documentos, de exibição de documentos, enfim. E a empresa, evidentemente, se opôs nessa questão, por questões de sigilo fiscal e tal, mas o principal mesmo é que o cidadão, a de Ribeirão Preto, inclusive, né, veio uma cópia, não sei como é que ele conseguiu, mas a cópia veio, original, inclusive, né, em que o divulgador pleiteia um direito que sequer ele tem, e a empresa provou. Né? Ele investiu 2.750, acho que ele queria talvez o saldo do back-office, não sei. Eu li lá somente a contestação da empresa, ok? E ele não tinha direito à devolução, porque ele tinha tido lucro, veja você. Então o advogado deve ter cobrado dele, né? É isso que falo, não é? Quando a pessoa, o jurista, ele não acompanha, ou tem a preguiça, a desídia de ir atrás, né, das informações, muitos acham que é fácil, simples, tratam isso de maneira simplista, e aí se dá mal. Porque existem várias ações, várias, tentando executar a sentença. Veja você, com 3 folhinhas só. Porque eles interpretam assim, bom, saiu a sentença. Posso liquidar e executar? E agora? Porque o cara tem todos os documentos, às vezes, né, do divulgador, ele tem lá o boleto, tem tudo certinho, que aí agiliza, evidentemente. Ele não precisa nem entrar com essa cautelar e nem pedir incidente de exibição dentro dos próprios autos de liquidação e execução da sentença, ou liquidação e cumprimento de sentença, como seria o correto dizer atualmente dentro dos termos jurídicos. Pois bem, aí os caras entram com 3 folhinhas lá. Negão, o negócio é complexo. Tem gente tratando isso de maneira muito simplista, e não é simplista. Então, por isso que eu sempre falo, amigo e amiga divulgador, você que contactou o seu advogado, que ele está lá trabalhando, não pensa porque você não está do lado dele 24 horas por dia, vendo o que o cara está fazendo, será que ele não está fazendo? Porque o processo em si, ele só não acontece no momento que você dá a entrada. Esse é o grande equívoco. Tem gente que pensa que advogado só começa a trabalhar depois que dá entrada no fórum. É o contrário. Ele trabalha muito mais antes. É o contrário do que você imagina. Entenda isso. Para desenvolver a tese com segurança. Só quem conhece o caso vai fazer isso. Não vai fazer em 3 folhinhas. Não vai. Porque não vai ter sucesso. E aí é tempo perdido. E dinheiro perdido. O que não quero dizer com isso que quem demora mais, porque faz a tese com cuidado, necessariamente essa pessoa vai ter sucesso, está garantido. Não é disso que falo. Mas é óbvio que quando você toma muito mais cuidados com as teses, com a forma como você faz a ação, é óbvio que você tem melhores chances, por assim dizer, para não entrar com pedido pífio, bobo, que aí... Então, nesse caso aí, por exemplo, desse cidadão, ele se precipitou em fazer o pedido que ele fez. Entraram com essa ação para exibição de documentos. O cara não tem nenhum direito. Veja você. Esse é o ponto. Tem gente que pensa que tem o direito e não tem o direito. Então tem que ter muita calma nessa hora, tem que deixar o advogado trabalhar, não se preocupa, se mandou, está demorando, é assim que funciona. Então existem pessoas que às vezes me procuram, Carlos, poxa, eu mandei lá faz 2 semanas e o cara nem me respondeu. O cara trabalha assim, o trabalho dele não é você assistindo, produzindo o carro, é diferente, é intelectual, é assim que trabalha o jurista. Por isso que eu recomendei nas transmissões passadas. Pega o seu pacientômetro, vai até o final.
Chegou no final, quebra o botão e dá mais 3 voltas. E por que eu falo isso? Porque eu sei que nós, comuns, não temos essa visão. Eu já tenho, porque pelo hábito, já há 13 anos aqui, né, nesse meio jurídico. Mas para quem não convive com isso, pensa que as coisas é como se fosse um comércio, um serviço que você contrata ali, sei lá, um encanador, o cara que vai lá, arruma, você está ali olhando o serviço acontecendo e termina, você questiona alguma coisa, o cara pinta a sua casa, você está ali de olho. É diferente. É necessário ter calma, não adianta pressionar o cara lá, porque ele precisa pensar, ele precisa fazer. Se ele tiver um conhecimento do caso, então, ele vai tomar mais cuidado ainda, para justamente não te levar, tentar mitigar o máximo possível, possíveis caminhos equivocados, que lá na frente vai dar problema. Por exemplo, vamos começar. Pergunta: dá para liquidar a sentença agora, nesse momento? Dá. Dá para liquidar. Preciso do trânsito em julgado? Não, tem gente me procurando. Ah, o advogado falou que precisa da carta, da certidão de trânsito em julgado. Para liquidar a sentença não é necessário. Eu não sei porque tem advogado que insiste com isso. Tem cara que está recusando pegar porque não tem a certidão de trânsito julgado. Mas sabe por quê? Eu sei por quê. Porque o cara não quer liquidar, ele já quer executar. Opa, aí é outra coisa. Mas e aí? Eu tenho que fazer a liquidação e a execução dos mesmos autos? Ok, é assim que acontece. São 2 autos em um processo. Perfeito. Isso os processualistas falaram e o meu amigo Fake também já veio com esclarecimento. Claro que sim. Então aí vem um aspecto. Olha só como a coisa sabe, é na afinação assim, tal. Não é simples, não são 3 folhinhas, não. Não é necessário de certidão de trânsito em julgado. Não é. Nesse momento, não. Tá? No entanto, o cara quer executar. Sabe por que o advogado quer executar? Porque é aonde ele vai ver o ganho dele. Esse é o ponto. Ele não quer entrar na feira, ele só quer fazer o trabalho quando ele fala, não, agora eu vou executar, eu acabo com isso. Mas não precisa esperar. Esse é o ponto. Mas aí é a opinião de cada um. O que eu vou fazer? O cara está errado? Ele não está errado. Ele é um profissional, então ele quer buscar talvez a eficiência, que nem sempre é bom para o cliente. Nesse momento, o que nós vamos fazer? O que é possível o divulgador fazer? Não é falando com o seu profissional de confiança. É possível já dar início na separação de documentos, preparação de contratos, declaração de hipossuficiência. Que mais? O contrato de honorários, né? A procuração. Separar lá. Gente, isso leva tempo. Aí tem que analisar, tem que desenvolver a tese, baseada em quê? Como que vai ser feito esse pedido? Cada caso é um caso, não dá para fazer coletivo, por quê? Porque o cara entrou, por exemplo, caras me procuraram, pessoas, divulgadores me procuraram, dizendo o seguinte, olha, Castilho, eu coloquei lá, acho que 30 mil, não lembro agora, 34 mil, enfim, não importa, e consegui receber 9, então está faltando tanto. Olha só, vai ter que fazer tudo comprovatório, tem que juntar documentos probatórios de tudo isso, do que ele está argumentando. E aí você vai desenvolver todo mundo, você vê como é individual. Por isso que a ação é coletiva, você não consegue executar de maneira coletiva. Porque é o direito que depois, individualmente, cada um vai requerer. Em cada situação, em cada acontecimento. Cada caso é tratado de maneira isolada, num processo autônomo. Ponto final. Então, veja você. Então, vai se proceder. O que ocorreu? Por que agora nós vamos afinar aí? A empresa, já disse isso na outra transmissão, ela entrou com embargos de declaração. O que são os aclaratórios? O que são esses embargos? Quando há partes obscuras dentro da sentença no entendimento do advogado, que não ficou muito bem definido, aí ele vai entrar aonde? Com a própria juíza. Por quê? Porque quem prolatou a sentença, quem escreveu, quem decidiu, não foi a juíza Thaís? Então é ela quem tem que explicar essas questões obscuras. E aí ela vai dizer, não está obscuro, isso é assim mesmo, ou vai, então eu aceito, acolho os aclaratórios e faça constar na sentença tal coisa, ela modifica lá uma parte, enfim, para poder esclarecer a dúvida, enfim, isso não importa, esse tecnicismo aqui. Mas, depois, quando a empresa fez isso, ela interrompeu
o decurso de prazo para se entrar com um recurso, com apelação. Isso é importante sabermos. Ok? Então, depois, ó, tem coisas aqui. Depois a gente vai olhar isso aqui, Joel. Tá? Então, o que, que acontece? Existe um decurso de prazo. Tá certo? De quê? De apelação. Foi interrompido. Ok? E aí, o que, que acontece, gente? Se foi interrompido, a empresa não entrou com apelação ainda. Se ela não entrou com apelação, nós vamos ter que esperar. Bom, e quanto tempo demora para a juíza apreciar esses embargos declaratórios? Cara, aí é interno. É o trâmite interno. Ok, eu vou ver sim, Joel. Não sei se você me acompanha nesse momento, eu vou dar uma olhada. Então, veja só. Existe sim, não é, a necessidade de aguardarmos a apreciação. E por que isso, pessoal? Porque depois, para liquidar a sentença, é necessário aguardar que a empresa apele da sentença. Ela vai apelar, óbvio, né? Tem que apelar, ela tem que apelar. Tem condenações absurdas contra as pessoas lá, ela precisa se defender. Agora, da questão da devolução, a empresa não vai apelar disso daí, porque ela não vai se opor à devolução. Então, essa parte, ela vai transitar em julgado. Opa! Nesse sentido, a jurisprudência, a doutrina, ela é muito rica. Então, nós podemos partir da execução provisória para a execução definitiva. O que não quer dizer que as pessoas já vão receber. Veja só, calma lá. Calma, muita calma nessa hora. E às vezes, quando eu falo essas coisas, lá vem o cara pessimista. Não, não é pessimista. Isso é questão processual. Não tem o que fazer, não sou eu. É a lei, o processualismo é assim. Ok? Então, talvez as pessoas não recebam de imediato. Ela não vai receber de imediato. Então, o que vai acontecer? Vai transitar aquela parte em julgado. Ok? Bom, aí tem uma outra questão antes disso. Quando a juíza acolher a apelação, ela vai dar o efeito suspensivo ou não? Geralmente, em ação civil pública, não há o efeito suspensivo, mas a juíza pode conceder esse efeito. Quando ela acolher, ela decide se vai dar o efeito suspensivo ou não. Então, se ela não der, olha só, se ela não der o efeito suspensivo, essa parte da devolução vai transitar em julgado. E é óbvio que na própria apelação da empresa vai estar dito lá que ela não vai se opor. Ok? Então vai ser possível aí você fazer uma execução definitiva. Mas a União é super privilegiada nessas questões. Nós temos ação criminal no Espírito Santo. Existe uma ação em que o juiz federal mandou travar tudo também. Tem ações fiscais, tem questões na Receita Federal. Como é que isso vai se desdobrar? Não sei. Não vou fazer exercício de futurologia. Alguns vão dizer, Carlos, vai ser simples. Não vai poder pagar enquanto não se resolver essas outras questões. Ok, vamos ver. Se for questão realmente peremptória, cabal, aquela que não tem como, vai ter que esperar. Não é nada fácil. Por isso que eu falo, gente, não é fácil. Tem gente achando que essa ação é simples, questionando valores cobrados. Porque, mas é só ir lá e pegar o dinheiro. Negativo. Não é tão fácil. Aí se pergunta, você acha que compensa ir atrás? Você pode decidir largar para o FDD, que é aquele Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Você quer deixar para o governo? Eu acho que nós devemos requerer o direito. Porque nós vamos ficar em cima e tentar resgatar esses valores, sim. Porque se o nosso direito foi ferido, se nós perdemos os valores, a juíza mandou devolver, o Ministério Público saiu em nossa defesa, vamos questionar isso. Questionar o nosso direito da devolução imediata. Se houver encargos, impostos, o que for, que recaia na outra parte. No que ficar lá. Não no dia. Porque o divulgador, ele não tem que pagar imposto da empresa. É essa a minha visão.
Essa é a minha visão. Eu não tenho que pagar imposto da empresa, se é que vai ser condenado a isso. Isso também tudo, gente, olha, é aquela pataquada. Se lê uma... Eu tinha essa decisão da Justiça Federal que meu amigo Fake mandou. Eu já tinha visto. Eu tenho ela no computador, irmão. Eu já tinha. Li ela na íntegra. Li aquela também que envolve outras pessoas, que você sabe, não é? A empresa, enfim. Eu também tenho essa outra. Então, veja só. Se vai decidir, se não vai, que recaia em cima de outras esferas. Mas jamais nós poderemos, que eu aconselho isso, deixar para os caras lá simplesmente. Eu acho que nós temos boas chances de receber esses valores. Isso não é... Veja só, eu acho, olha o achismo, eu odeio fazer achismo. Mas eu tenho uma convicção de que se nós estamos diante de uma ação civil pública, em que a primeira intenção, o núcleo dessa ação, é, aspas, não deixar as pessoas que entraram lá e não recuperaram seus valores ter prejuízos, que se devolva. Vamos discutir até o STF, se necessário for, a questão, em se tratando de ação civil pública, do superprivilégio da União. O superprivilégio tem que ser nosso. E eu não posso, você, amigo, amiga divulgador, pagar os prejuízos da União, impostos, para os caras depois fazerem as coisas que eles fazem com dinheiro aqui no Brasil, que todos nós sabemos. Essa é a questão toda. O regramento, o ordenamento jurídico, ok, vamos combater, vamos buscar entendimento, vamos sair dessa pasmaceira e não permitir que eles façam simplesmente o que eles querem fazer. Então é nesse sentido que falo. Precisamos nos defender. Por isso que eu defendo, ainda que a execução seja provisória, que nesse momento não vai ser possível colocar que nós penhoremos o nosso direito na capa dos autos lá da ação civil pública que está tramitando, que a gente possa fazer isso lá no processo da ação civil pública. Reservar o nosso direito ali a qualquer momento e buscá-lo. Mas precisamos garantir isso liquidando a sentença. Liquidando. E depois fazendo a execução dela, tudo nos mesmos autos, evidentemente. Em que momento? Após o julgamento dos embargos. Tomara que não tenha nenhum outro recurso possível, que também isso pode atrapalhar. Pessoal, enquanto não tiver essa definição, enquanto a empresa não apelar e deixar transitar em julgado essa parte da devolução, nada poderemos fazer. Assim, nada que eu quero dizer assim, lá nos autos diretamente, ok? Então, nesse aspecto, precisamos estar muito atentos. Nós vamos poder fazer, sim, alguma coisa já. Entrar com a liquidação, mas assim que sair essa apelação, aguarda. E outra coisa, existe um requisito do artigo 475-O, não é? Se não me falha a memória, parágrafo 3º, no inciso não sei das quantas, em que é necessária uma certidão do efeito suspensivo, ou não, né? Do efeito não suspensivo dessa sentença. Quando a juíza conceder isso, vai ter que buscar essa certidão. Porque senão a inicial já vai ser indeferida. Veja só, eu entrei agora num detalhe, gente, que tem um advogado que não se atenta a isso. Então como é que o cara vai receber? Fala para mim. Olha os detalhes que eu já entrei. Eu não vou, tem mais, mas eu acho que não é o caso. Eu só estou passando alguns detalhes, porque em que momento vai ser isso? Vai ser agora que eu vou pedir essa certidão? Não, não. Você vai buscar em outro momento, veja você. Em que momento? Depois que ela der ou não o efeito suspensivo. Aí que nós vamos entrar com a liquidação e execução. Só que nós temos que preparar isso antes. Isso aqui não é ação número 1, número 2, número 3. Não é McDonald's isso, gente. Isso aqui não é fast food. Isso aqui não é junk food. Não é. Isso é um processo jurídico que precisa ser muito bem pensado. Por isso que o cidadão lá de Ribeirão Preto entrou e se deu mal.
Está pendente de julgamento. Eu li a fundamentação da contestação, vai ser cruel. Vai ser cruel. Então é isso, tá? Então vamos lá, peraí, deixa eu ver uma coisa. Vamos lá, meu amigo aqui mandou algo que me parece importante, pelo jeito. Carlos, boa noite. Tem um amigo meu, Diego, não vou falar o nome, que já teve o retorno da Telex Free sobre a ação da devolução. Ok, vou considerar a Telex Free aqui como impactos, perfeito? Mas me surpreendeu a alegação da Telex. Deixa eu ver aqui. Ih, cara. Veja aí, está a postagem, ok? Sim, estou te acompanhando. Deixa eu ver aqui. O autor pleiteia a condenação requerida, o autor não efetuou qualquer pagamento. Pois é. Ok, está dizendo aqui o seguinte, vou ler o teor do que eu estou vendo aqui. O autor intimado para tomar ciência a sentença coletiva e querendo converter o feito em liquidação de sentença. Embora o autor pleiteie a condenação da requerida ao ressarcimento do valor acima mencionado, insta a esclarecer que tal valor refere-se à adesão por meio de bônus, conforme comprova-se através de relatório individual do divulgador, ora autor. Ou seja, o autor não efetuou qualquer pagamento em favor da requerida. Tanto é que não acostou nos autos qualquer comprovante bancário em seu nome ou CPF que comprova o pagamento em favor da requerida, violando disposição. Só tem uma parte aqui. Bom, vou traduzir o que eu li aqui. Tá? A empresa, pelo menos em tese, eu não sei se é, né? É aquela coisa. Ó, Joel, estou lendo aqui o que está aqui. Tomara que isso seja de fato. Pode ser? Pode. Está alegando aqui em sua defesa que o autor não conseguiu comprovar, não levou a efeito a comprovação de que efetuou o pagamento. Ele simplesmente alega que houve pagamento com bônus. Ele não apresentou o boleto. A empresa não está errada. Veja só. Mas eu paguei com bônus. Tá bom, então prove. Pô, mas a empresa tem informação, mas está com a justiça, tem que entrar com... Cadê o pedido de exibição de documentos? Cadê a cautelar de exibição de documentos? Tem que pedir. Aí, o documento, ele é fator preponderante, se provar. Não é só porque você disse, olha, eu acionei com bônus. Muita gente, eu já falei disso. Eu perco meu direito quando eu paguei a minha Ad Central Family ou Ad Central, não importa, com bônus? Claro que não. Porque veja só, quando você entra numa... Por que não? Vamos falar de maneira contábil, ó, vou sair da caixinha. Eu adoro pensar fora da caixinha. Essa coisa de ficar só no juridiquês aí, isso é bobagem. Então vamos lá, vamos para a lógica. Vamos para a lógica agora, contábil. Então quando você entrava na empresa, você fazia o seu trabalho, sua publicidade, existia lá a divisão de lucros, entre aspas, né, que a empresa te fazia a famosa recompra, que todo mundo, né, meu Deus, porque paga dinheiro com as pessoas que entram, aquela bobageira toda. Como se o cara, ao adquirir o estoque dele, a hora que ele pagou pelo serviço, né, por aquela mercadoria, que são serviços, que ele recebeu os acessos que ele poderia ativar, ele recebeu e pagou para a empresa. Aquele dinheiro que foi para a empresa, é da empresa. E detalhe, ele era suficiente para pagar as bonificações de rede, todas elas. E tem gente, eu li na sentença da Justiça Federal, que não era. Os caras não sabem nem fazer conta, é uma vergonha. Mas e os $100? Se você colocar esses $100 semanais, é claro que não ia dar. Por isso que existia a cláusula 13.2. Em havendo a caixa disponível, tendo vendas no atacado, a empresa estando saudável, ela faz a recompra. E se não tiver, ora, é livre com vencimento da... Melhor, livre decisão da empresa, eu não tenho caixa, logo eu não vou fazer a recompra. É um condicionante de contrato. Mas é cláusula potestativa. E aí vem as teorias, e porque não pode, só a empresa decide. Sim, o caixa é dela, quem vai decidir sou eu. Não existia promessa. Esse é o ponto que eu vi na decisão da Justiça Federal, porque a empresa não ia conseguir honrar com a promessa de pagar bobagem. Tudo aquilo que era de rede, por exemplo, binário, o que era o residual pelas publicidades, tudo é perfeitamente factível matematicamente, para quem conhece a empresa.
e sabe, e explica, mostra matematicamente que isso é possível. A única coisa, a única remuneração que não era obrigatória, que não era fixo, que o pessoal insiste, assim, ó, nessa visão, não é? Na visão de cavalo. Ou melhorar, na visão de mula. Assim, ó. Porque era uma máscara, máscara de cavalo, para quem entende assim. Porque esse era o fixo disfarçado. Então tá, vai cavalgando, anda de 4 patas. Não tem jeito. O cara quer enxergar assim, esse é o senso comum. Não quer abrir visão. Então a única remuneração, estou falando assim de propósito, em que não estava prevista nessa fórmula matemática, essa dos $100 semanais, não existia promessa absoluta disso. Era um condicionante contratual. O resto era absolutamente previsto dentro daquele valor. Mas pagava com o dinheiro das pessoas que estão entrando. Ué, mas, gente, era uma venda no atacado. A pessoa entrava, auferia caixa pela venda, e é óbvio que é dinheiro da empresa. E ela remunerava. Olha, era perfeito. Perfeito. Então, essas bobageiras, enfim. Então, veja só. Vamos agora voltar à análise contábil, que é o que interessa para o meu amigo Joel aqui. Ok? Então, o que acontece? Você entrou e você gerou uma receita para a empresa. Perfeito. E você começa a fazer o seu trabalho. Aí a empresa, como tem caixa livre, ela tem caixa livre. Por isso que ela fazia a recompra. Então, ela acreditava, ela contingenciava, essa é a palavra certa. Ela contingenciava aquilo que tinha em caixa. Então ela contingenciava, já tinha o lastro financeiro, daquele valor que ela acreditava lá, tanto que ela nunca atrasou o pagamento, hein? Mas a juíza lá foi futurologia. Mãe Thaís, né? Tem a mãe de Ná? Então, tem a mãe Thaís. Vamos lá. Então ela condicionava aquele pagamento para você dar recompra, vai de $100. Vamos pegar o caso Family. Perfeito? Você concorda que criou uma obrigação contábil? Chama-se, é o passivo da empresa, que contabilmente se chama obrigação com terceiros. Não é? Que fica sempre do lado direito de um balancete. São as obrigações da empresa. Então nós temos o ativo do lado esquerdo, imagina um balancete. O ativo do lado esquerdo, que é a débito, e o passivo do lado direito, que é a crédito. É assim que funciona em contabilidade. Ok? Então você tem lá aquele passivo. Essa obrigação do back-office era um passivo da empresa, era uma obrigação. Ok? Tudo bem? Quando eu ativava por bônus alguém, você entrou lá e você ativou alguém. Você recebeu direto dessa pessoa, você deu baixa no seu back-office, porque você ativou uma conta. Você concorda que você baixou o passivo da empresa? Foi a crédito, por isso que se chama crédito. Porque quando você baixa o passivo, muita gente não entende, porque em contabilidade o passivo se chama crédito, né? A razão é essa. Porque você acredita para a empresa, você diminui a dívida dela. Por isso que é crédito. Olha que legal. Então, agora a aula de contabilidade, esquece isso. Vamos lá. Contabilmente, é sim lícito o pagamento com bônus. E te dá o direito. Porque quando você pagou com bônus, meu amigo, minha amiga, você baixou o passivo da empresa, foi a crédito para a empresa. Porque baixou o passivo, diminuiu a obrigação da empresa. É menos saldo para ela pagar. Se eu tinha lá $1.500 que eu poderia pedir saque, aí eu aciono alguém, vende meu bônus. Quanto foi? Foi 1.425. A empresa já não precisa me pagar mais os 1.500. Sobrou 75. Nem sacar eu conseguiria. Se eu tivesse 1.500 de saldo, sim ou não? O mínimo era 300. Então, olha só que beleza para a empresa. Então, você tem um direito, sim. Você diminuiu o seu direito junto à empresa. Diminuiu o passivo da empresa. E qual é a questão aqui do Fux? Que fez a defesa? Acabei falando o nome do defensor. Todo mundo conhece, não há problema nenhum. A questão de que ele coloca em tela aqui é que não existe a comprovação. Evidentemente, quando ele fala disso, é porque o cara provavelmente entrou simplesmente, né, com a questão dizendo o seguinte: olha, eu tenho o direito, porque eu paguei com bônus, me paga aí.
Irmão, você tem que ter o extrato. Aí você vai ter que provar que você pagou bônus. Tá certo? E aí é que você vai precisar se munir de documentos. Por isso que vem a ação exibitória, essa cautelar exibitória de documentos ou um incidente de exibição de documentos dentro da própria liquidação e execução de sentença que você pode perfeitamente pedir. Perfeito isso? Tranquilo? Não muito, eu sei que é complexo. Por isso que eu falo, não são 3 folhinhas que resolvem isso não. É, muito fundamento, estudo, entender os meandros, como que as coisas funcionavam. O problema com o advogado só vê assim, sentença, direito, faço a conta e peço direito e só isso. Não, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Tá certo? Esse é um exemplo. Então precisa sim você comprovar, não tem jeito. Pô, que injustiça isso. Eu também concordo. Pô, a empresa pode só mediante ordem judicial. Ela está impedida, ela está liquidada nesse momento. O efeito da sentença, ele não foi suspendido, ele está valendo. Ele está valendo. Dentro do mundo jurídico, gente, é muita complexidade. O pessoal costuma, né, achar que é facinho, porque não é. Bom, aí nós temos outras dificuldades. Por exemplo, quando nós entrarmos com essa ação, aonde vamos fazer? Você pode fazer diretamente aí no seu domicílio jurídico. Pode. Vamos supor que você mora em São Paulo. Vou falar um lugar legal. Vamos supor que você mora em Goiânia, meu amigo Dr. Luiz. O cara, Luiz Lopes. Não é? Bom, ele não me autorizou a falar, pois eu pergunto, acho que não tem problema. Ele também está ajudando os divulgadores. Não é? Mas olha só. Vamos lá. Você entrou no seu domicílio. Vamos pegar o caso de Goiânia. Tem 18 varas lá. Amigão, são 18 juízes, cada um pensando de um jeito. Qual a outra possibilidade? Você dar a entrada lá no Espírito Santo. Você vai cair no mesmo problema. Tal, aí vai, daqui, vai para lá. Não, é a mesma coisa no Espírito Santo. E a outra possibilidade é no Acre. Pode entrar no Acre? Pode. Claro que pode. Eles já começaram lá a discutir aquele o conflito negativo de competência, que chama em juridiquês. Traduzo. É quando o cara entrou com uma ação, teve um que pede lá, né, para entrar direto na segunda vara. Ok, eu já sabia que a juíza não é preventa em caso de ação civil pública. Pois bem, entrou lá, a juíza devolveu e mandou redistribuir. Aí caiu em outra vara, o sorteio. O juiz olhou aquilo e falou, aqui não gera, digamos assim, não cai nesse regramento da não prevenção. Aqui tem que ter prevenção. Ih, rapaz, os juízes lá já começaram a discutir entre eles. Ninguém quer pegar essa batata quente na mão. Agora, minhas impressões. Isso não vai prosperar, isso vai para o tribunal. Quem vai decidir agora é o tribunal, evidentemente. A instância superior, o TJ de lá. Eles vão decidir. Eu tenho a plena... Olha, eu duvido que o tribunal vai decidir para que caia só na vara da juíza. Porque o outro juiz... São 3 varas lá. O outro juiz vai fazer a mesma coisa que fez o juiz. É assim, primeira, segunda, terceira vara civil, né? Pois bem. Mandaram para a segunda. Ela mandou de volta, redistribua. Se caiu, não lembro se caiu na primeira ou na terceira, pouco importa. O cara já gerou esse conflito negativo de competência. Começou. Aí vai mandar para o tribunal. Alguém tem que entrar, tem que apelar. E aí, quem é que vai julgar esse troço? Eu quero o trabalho feito. E quando cair no outro juiz, ele vai fazer a mesma coisa que fez o outro. O cara não é bobo. Ele vai falar o quê? Eu vou ficar quieto aí, distribuir entre eu e a primeira. Se foi da primeira, vai ficar na segunda e terceira. Imagina só, gente. Se todo mundo que tem, porque lá vai ser mais rápido. Tomara que ninguém, né, desça alguma, apesar que é lei, né, não tem como, mas sei lá, né, esses caras são tão malucos, eles manipulam tanta coisa, de criar uma linda teoria que não pode dar entrada direto, mas pode sim dar entrada direto no Acre, por que não? O processo é digital, a execução é mais célere, não é? Enfim, vai ficar muito mais prático. Porque senão, irmão, é carta precatória para lá. Só que tem uma dificuldade. Vai citar quem? A empresa na sede dela. Adivinha onde é? No Espírito Santo. Essa é outra questão. E isso vai demandar um certo tempo. Quanto tempo? Sei lá, aí depende.
Então temos tudo isso. Olha as coisas que envolvem esse processo. Não são 3 folhinhas. Tem que se pensar. E aí, manda citar, vou mandar citar a empresa lá. De que forma? Existe alguma alternativa? Quanto custa uma carta precatória? É uma grana. Aí tem a justiça gratuita que a gente vai pedir. O juiz pode questionar a justiça gratuita, sabia? Não há garantias que todos nós vamos conseguir justiça gratuita para todo mundo. Temos essa questão também. Consegue ou não consegue? Não há facilidade. O que eu tenho visto na internet são advogados tentando vender facilidades. Não existe facilidade. Não caiam nessa, porque o cara está no Acre e vai ser mais rápido. Você não precisa estar no Acre. Qualquer advogado de qualquer parte do Brasil se habilita no Acre e entra com ação no Acre. Ponto final. Então essa conversa aí é... Cuidado, não compre esse engodo. É mentira isso. E vejo gente vendendo facilidades. E alguns advogados podem até ter problemas aí com o código de ética, enfim, com a comissão de ética, melhor dizendo, da OAB seccional, lá de onde ele mora. Então, por isso que é o problema. Eu sempre digo, eu passo as orientações, faço aqui, lá, e vou orientando. E essa orientação pública aqui vale para todos. Não é? Então, procure o profissional da sua confiança, avalie com ele os melhores caminhos, ele vai saber te orientar. Baseado nisso tudo que estou falando, ele também, para quem não conhece o caso nas suas minúcias, né, que eu acompanho há algum tempo, né, então eu tenho um certo conhecimento de como os meandros estão aí se configurando e tenho buscado muitas informações para justamente chegar num ponto convergente, que a gente chama. Eu com o Dr. Luiz já chegando num ponto convergente. Opa, então esse caminho aqui é o mais indicado, eu entendo que é dessa forma mesmo. Outros juristas não querem falar para ninguém, não, essa informação é minha, não vou dividir com ninguém, eu aqui não tenho isso. Ok? Então, eu acho que a transparência é fundamental nesse caso. Então, essas são as estratégias que eu entendo serem mais adequadas nesse momento. Se eu descobrir novas informações, como foi aquele caso, posso executar no juizado especial cível? A princípio eu achei que podia, não pode, não dá. Não tem como executar no juizado especial cível, na lei 9.099/95, lá diz claramente, juizado especial cível só é competente para executar sentenças endógenas, internas, deles mesmos, ou títulos extrajudiciais, que são cheques promissórios, aí você pode executar lá. Ok? Ou monitórias, né? Por exemplo, você entrar com uma ação monitória no juizado especial cível, depois é convertido em título executivo, se o juiz assim aceitar e fizer. Só que aí, concordo que quem converteu em título executivo? Foi o juizado especial cível, então pronto. É uma sentença interna deles. Então eles podem executar. Então, não dá para executar no juizado especial cível. Tem gente que ainda me pergunta. Ok, pessoal? Então, acho que só para nós arejarmos isso novamente. Então, resumindo, no final, embargos declaratórios, os aclaratórios ainda estão lá para serem apreciados. Precisa esperar, ok? Mas estamos trabalhando, não é? Quem está trabalhando? Quando eu digo estamos, eu digo estou buscando as informações, estou aproveitando esse momento para ver qual a melhor orientação. Os advogados que estão envolvidos, muito provavelmente, que você que buscou seu advogado de confiança, ele também está estudando. Então, ele não está parado. Então, não se preocupe, seu advogado vai fazer. Tá? Então, nós não podemos parar. Eu estou estudando. Não é porque não tem os aclaratórios, eu vou ficar aqui esperando. Depois eu vejo isso. Não adianta mesmo, mas não é só essa questão dos aclaratórios. Não é só isso que envolve. Esse é um detalhe agora, mas um detalhe fundamental. Ele trava o prazo recursal. Ele trava a possibilidade da empresa apelar, até porque ela entrou com os aclaratórios. Segundo ponto, após essa apreciação, ainda a juíza vai dizer se é suspensivo ou se não é a decisão. Perfeito? Esse é o segundo ponto. Tem que esperar. Após, aí sim, vai começar aquele prazo recursal. 15 dias. 15º dia, transitou em julgado. É quando termina o prazo de recurso. Por isso que chama trânsito em julgado, né? Está transitando ali, ó.
O tempo está indo, está indo. 15 dias, pimba, entrou com recurso. Ok, aqui acabou. Aquilo que não foi recorrido na sentença, transita em julgado. É possível executar. Opa, já começou a clarear. Isso, se eu comparar com o tempo que esse processo andou, tudo isso que eu estou falando, apesar de ser, ele vai ser relativamente rápido. Vai ser relativamente rápido. Não se preocupem. Perfeito? Tranquilo. Relativamente rápido. Não é McDonald's. Só isso. Não é McDonald's. Porque às vezes a pessoa passa um documento para o advogado e pergunta na semana, e aí, doutor, vou receber quando? Como assim? Você quer o número 1, número 2, você quer com suco? Quer tortinha de maçã? Aceita uma sobremesa? Gente, muita calma nessa hora. Isso não é McDonald's. Ok? É muito sério. Por isso que eu estou me cercando das informações para passar a melhor orientação. Portanto, converse com um profissional que você confia no que ele está fazendo. Porque, repito o que eu disse semana passada, se você não confiar, procure outro. Porque se estabelece uma relação de confiança entre os profissionais, não é? O profissional com você que é cliente, e precisa confiar. Não tem jeito. Isso aqui é mais ou menos assim, ó, vou fazer uma cirurgia. E aí? Como é que eu faço? Confio no médico, pô, vou deixar o médico me abrir? Irmão, você quer ser operado? Preciso. Então você vai ter que deixar o cara te abrir. Não, então vou fazer com outro. Ah, bom, ok, então vai com outro médico. Porque nesse você não confia, porque o cara é açougueiro, beleza. Você entende que só advogado pode cadeia, se não serve? Vai com outro. Mas é assim. E a cirurgia tem seu tempo, você vai ter seu tempo de recuperação. É assim que funciona. No meio jurídico não é diferente. Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês por hoje. Cuidado com as informações de internet. Tá? Você tem sim direito ao ressarcimento. Deixa eu ver se o meu amigo aqui ele tem alguma outra consideração em face de não ter. Ok, veja aí esta postagem, estou te acompanhando. Abri o link, sim. Ele pagou a adesão dele com bônus, portanto não tem o comprovante bancário. Entendeu? Aí ele pergunta, que extrato, Carlos? O extrato daqui office, irmão. Por isso que você entra com a cautelar exibitória de documentos, cautelar de exibição de documentos, como preferir. Você vai compelir a empresa a apresentar esse documento. E lá vai dizer. Vai provar que você tem vínculo. Porque não é só o cara chegar lá e falar, eu tenho, ó, eu paguei com bônus, me dá o meu aí. Ó, tá aqui meu CPF, se vira. Como assim? Não funciona. Por isso que aconteceu dessa forma aqui, meu amigo Joel. Entendeu? A empresa fez o papel dela, ela se defendeu. Como é que eu vou pagar um cabra que entra aqui e só me pede isso? Cadê? Cadê? Onde que ele provou que ele tem vínculo com a empresa? Não apresentou boleto, não apresentou nada, está dizendo que pagou com bônus. Cadê? Onde ele está provando isso? Ué. Ah, mas ele apresentou... Vamos lá, olha só. Ele apresentou os extratos provando o vínculo. Ah, tá. Veja só, isso aqui é uma contestação da empresa. O que não quer dizer que ela tem absoluta razão. Quem vai decidir isso é o juízo. Irmão, você está no mundo jurídico. Esse é o ponto. Tá? E digo mais, hein? A empresa não vai ressarcir ninguém. Não vai ressarcir ninguém. Até porque, deixa eu ver direito, deixa eu voltar aqui. O autor intimado para tomar ciência da sentença coletiva e querendo converter o feito em liquidação de sentença. Tá. Embora o autor pleiteie a condenação da requerida ao ressarcimento do valor acima mencionado, insta a esclarecer... Então, olha só, o cara está processando a empresa para a empresa ressarcir. Jesus! Nem me atentei a isso. Que tal valor refere-se à adesão por meio de bônus, conforme... Isso é só uma parte, tá? Né? Ou seja, o autor não efetuou qualquer pagamento em favor da requerida, tanto que não acostou nos autos qualquer comprovante bancário em seu nome ou CPF que comprova o pagamento em favor da requerida, violando o aí é só um pedacinho. Quer dizer, o dinheiro está na mão da justiça, irmão. Está lá, presinho da Silva. Tá assim, ó, aqui. A justiça, né? O governo tá assim, é meu. Os caras não vão largar o osso, não, rei. Aliás, o osso não, o bife, né? Que osso? Eles não vão largar o bife, não, irmão. Eles vão querer largar o osso, é para nós. Né?
O FDD tá com a boca desse tamanho, assim, para dar uma mordida, assim, nhaque, desse tamanho, deixa eu ver, fazer de lado, assim, ó. O FDD tá com uma boca desse tamanho aqui, ó, querer morder aqueles trocentos milhões que tem lá. Os caras tão loucos babando, velho. Então, assim, ó, a empresa não tá com a mão no dinheiro. A empresa não vai ressarcir ninguém, não é empresa. Você vai liquidar a sentença, em tese. Ah, e se reverter. Por isso que eu falo, ó, não tem apelação ainda. Não tem. Não tem apelação. E se transitar em julgado, eu vou conseguir a minha certidão de trânsito em julgado daquela parte da sentença? Pode ser, irmão. Aí você vai ter a sua certidão, tem uns querendo a certidão direto. Não, não vou fazer, sem a certidão não tem como. Cada um tem uma visão. Aí você vai entrar numa fila lá, irmão. Se deixar para depois, pode? Pode. Você tem 5 anos para requerer isso. Eu vi uma jurisprudência aí, acho que é até de lei. 5 anos para executar. Você não precisa, você pode fazer isso até, ou a sentença saiu agora, em 2015, até 2020 você pode executar isso. Você vai esperar até 2020? Então vou deixar para o ano que vem? Faça como você entender. Faça como você entender melhor. Na minha opinião. Aí é opinião. Você tem que fazer o quanto antes. Isso aqui é querer formar filha indiana, irmão. Quer ficar pro final, corra seu risco. Mas também não é McDonald's. Tem o seu tempo, a sua formalidade que é preciso respeitar. Então é isso. Quero muito agradecer a todos vocês aí por acompanhar, né, mais uma vez a TV Carlos Castilho. Acho que são fundamentais as informações que estou passando. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com alguma dúvida, acredito que não. Né? Então é importante que cada um tome a sua decisão de como, quando e de que profissional vai contratar perto da sua cidade, não sei onde. Aí vai de cada um. Isso aí eu não vou interferir no livre-arbítrio de ninguém. O meu papel aqui na TV Carlos Castilho é simplesmente orientar o que é possível, o que não é. Faço isso. Às vezes as pessoas me dizem, você acha que o advogado fez certo? Ah, eu não entro nisso não. Não estou aqui para pré-julgar. Quem sou eu? Quem sou eu para falar isso, que o advogado fez errado e certo? Não faço isso. Simplesmente conheço profundamente o caso da empresa e sei as direções que vocês podem adotar possíveis, mas no final, quem vai decidir isso é você junto com o seu advogado. Eu apenas dou, digamos assim, um caminho possível, que não é único, ok? Ok. Então vamos lá, olha, é bom. Mais uma reflexão do meu amigo Joel. Certamente ele passou os logins, e-mails, valores pagos, enfim, todas as evidências. Evidências é pouco. Aqui não se falam em evidências. Precisa mesmo de provas. Provas. Tudo é válido, tá? Evidente que a empresa também vai se defender, é óbvio e natural. Então, se passou os e-mails, os logins, agora entrar com pedido de exibição de documentos, um incidente processual de exibição de documentos. Sabe, o advogado dele tem que saber. Ele é um profissional do direito. Então, ele vai entrar com isso lá, se ele tem as evidências. Pode fazer isso, acho que dá para fazer, não sei se dá para fazer no meio. Geralmente, esse incidente você já faz ali na inicial e tal. Se é possível depois, não sei. Aí, não, essa filigrana, sabe, do Código de Processo Civil, onde vai, onde não vai. Eu li uma teoria de que sempre se faz no início da ação, já na inicial, você já entra com esse incidente de exibição de documentos. Porque é imprescindível, já deve ser feito, entendeu? Quem entrar já faz esse pedido aí de cara, fica esperando não acontecer isso, por exemplo. Entra, obriga a empresa a apresentar e acabou, tem lá os dados e apresenta, a empresa não vai se recusar não, vai ter que apresentar, tem jeito, ela só vai fazer isso sob ordem judicial, não tem jeito. O pessoal que diz, ela falou que você vai fazer sob ordem judicial, é verdade. Tem que ser mesmo. A justiça gerou isso, ela que resolva. Como diz um grande amigo, que quem pariu o Mateu que o embale. Agora é a justiça, irmão. Não tem outro jeito. Ok? Muito bem. Obrigado a todos aí pela audiência. Hoje estendemos um pouco além, peço perdão, como sempre, né? Não adianta.
Mas ok, quero agradecer a todos pela paciência, mas são informações importantes e fundamentais para o nosso entendimento e acompanhamento do caso da empresa. Semana que vem, volto novamente com nova transmissão, para que nós possamos aí amadurecer cada vez mais essas teorias, essas reflexões, e cada vez mais seguros de como nós vamos executar tudo isso, ok? Como nós vamos requerer o nosso direito.